Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Evampra de João Pessoa. Estamos aqui conectados na praia de Cabo Branco. Que possamos, nesse momento, um mês muito especial para todos os evampreiros, como carinhosamente chamamos. Esse ano completamos 11 anos do grupo Evampra. E para comemorar, junto conosco, nossa amiga Cristiane Lopucci, trabalhadora da Casa Espírita Missionários da Luz. Ela é palestrante, traz de uma forma muito bonita as obras poéticas da codificação e tem feito um trabalho em todo o estado do Paraná e fora dele também. Antes de passarmos a palavra para a Cris, vamos fazer uma leitura, em seguida a prece, e aí ouviremos a nossa amiga. Boa noite, Cris, seja muito bem-vinda. Boa noite, Hilde. Muito obrigada ao Evampra pela oportunidade e principalmente por ser o aniversário e poder comemorar junto. Muito obrigada. Então, vamos à leitura do livro Ceifa de Luz, por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. A mensagem de número 13, na gleba do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever, a cumprir o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa a custo do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvide, nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frontes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez aqui nos encontramos, unidos e reunidos pelo amor de Jesus, unidos pelos laços desse ideal, pela fraternidade,
pela vontade de nos transformarmos cada dia um pouco mais melhores, através dos estudos, das palestras, do serviço, desses encontros, Senhor. A Ti, nossa infinita gratidão por todas as bênçãos recebidas ao longo desta semana e que temos a certeza, muitas mais receberemos nesta que ora inicia. Abençoa, Senhor, os lares de todos os nossos irmãos, onde quer que haja um de nós, encarnado ou desencarnado, amigos ou inimigos, que um dia possamos estar enlaçados somente pelo amor. Que a tua paz se faça presente entre nós, seja a constância que tanto necessitamos, mas que nós, Senhor, possamos continuar firmes, perseverantes, através dos nossos esforços e das nossas melhoras íntimas. Sede conosco, Senhor, e neste momento pedimos que intua, que ilumine as palavras de nossa amiga e irmã Cristiane Lopucci, para que a mensagem que aqui traga possa tocar os corações de toda a gente. Sendo assim, fica conosco e damos por iniciada a atividade desta noite. Que assim seja. Com vocês agora, nossa amiga Cristiane Lopucci. Então, boa noite oficial agora, né? Tá tudo certinho com o som, Hilde? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa palestra de hoje. E já começa com essa pergunta: quais são as suas marcas morais? Você já parou para pensar sobre isso? Quando alguém fala o seu nome, qual é a marca moral forte que vem de você? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso na palestra de hoje. E primeiro vamos olhar algumas imagens. Então, quando você olha essa imagem, quando você ouve esse nome, Jesus, quais são as marcas morais que tomam o seu ser, que fazem vir a sua lembrança, a sua memória, o seu coração? Com certeza, as marcas morais são as melhores, né? Quando falamos em Jesus, vamos lembrar do amor, da compaixão, da fraternidade, da bondade, não é? Vou mostrar uma próxima imagem agora. Quando a gente olha esta imagem, o que vem à sua cabeça? O que vem à sua memória? Você lembra da mulher adúltera? Você lembra daquela passagem que nos foi contada? Que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E imediatamente nós lembramos de uma mulher traidora. Não é verdade? Vamos para mais imagens. E aqui, quando pensamos ou vemos a imagem de Judas Iscariotes, o que vem à sua mente? O que é que nos remete mais forte? Normalmente, nós pensamos num traidor, em alguém que vendeu o Cristo. Há, até em alguns locais, o hábito de malhar Judas até hoje, né, como se ele fosse realmente um traidor. Mas não para por aí. Quando a gente pensa em Maria de Magdala, a marca moral que nos vem é de uma mulher arrependida ou da prostituta? Normalmente, não estou que são todos os casos, mas normalmente nós pensamos na prostituta, nós lembramos dessa mulher como uma prostituta. E quando pensamos em Simão Pedro? Simão Pedro ficou conhecido como negador. Lembra que foi quando foi assim mais divulgada a história dele, né? Sempre se falou que antes que o galo cante 3 vezes, né, você terá me traído. E ele dizia que não, que jamais negaria o Cristo. Mas isso aconteceu. E ele carregou essa marca por algum tempo. E se pensarmos em João Evangelista? Né? O João Evangelista, já ao contrário de muitos desses que nós falamos, ele já foi conhecido pelo amor, pela entrega, pela renúncia.
ele já trouxe uma marca moral diferente. Mas é justamente sobre isso que nós vamos conversar. Será que esses personagens, essas personalidades, esses todos que passaram pela história para nos deixar exemplos, será que a vida deles foi só isso? Ou será que houve outras situações? Vamos lá, primeiro para o livro Personagens da Boa Nova. É um livro muito bonito, né? A Ilde até falou no começo que eu gosto de trazer as poesias, eu gosto de trazer tudo que é poético mesmo. E esse livro, ele não é poesia, mas é um livro poético, ele traz de uma forma muito bonita os relacionamentos desses personagens, dessas pessoas com Jesus. Conta além daqueles trechinhos que nós conhecíamos da Bíblia, né? Porque a gente às vezes conhece um pedacinho, uma passagem, uma frase, e esse livro ele aprofunda essas conversas de uma forma muito bonita. E ele conta então a história da Maria de Magdala. Maria de Magdala foi realmente uma prostituta, né? Ela morava em Magdala e era uma mulher esplendorosa. Magdala, nesse tempo em que Maria vivia, poderia ser considerada hoje a nossa Camboriú, né? Vamos por lá. Era uma cidade de praia, com pessoas de um alto poder financeiro, de um alto poder também do ponto de vista das leis. Eram pessoas que praticamente mandavam em tudo, que frequentavam essa cidade. E a maior parte dessas pessoas também frequentavam a casa da Maria. Né? A casa dela era um prostíbulo e era frequentado pelos homens mais ricos da época. Todos queriam muito poder estar com Maria de Magdala, porque ela era uma mulher realmente fascinante. E Maria de Magdala começou a sofrer do que nós chamamos hoje de depressão, de ataque espiritual. Então, isso já começou a acometê-la lá no tempo de Jesus, porque isso já acontecia. Não é um mal nosso, mas isso já acontecia. Então, às vezes, durante a noite, enquanto tinham lá os convidados da casa, os frequentadores do local, Maria de Magdala tinha ataques e fazia todas as pessoas saírem de lá. Ela passava dias e dias deitada, não queria receber ninguém. E uma das empregadas da casa, uma que cuidava da limpeza, começou a contar para Maria sobre Jesus. E falou dos milagres que ele estava fazendo e que ele passaria pela cidade. Bom, nós já comentamos que os mais poderosos e influentes homens da cidade frequentavam a casa da Maria. Mas esses homens eram assim, ligados à religião durante o dia e à noite, ou quando eles saíam do templo religioso, eles eram pessoas comuns. Então, eles frequentavam essa casa também. Então, os homens da lei, aqueles que se diziam puritanos, alguns religiosos, todos frequentavam. E Jesus, quando chegou à cidade, foi convidado por Simão Pedro para um banquete. Simeão Pedro não é o mesmo ali que a gente diz que é o seguidor de Jesus, é um outro Simeão que vivia na cidade, e ele era como se fosse um socialite. Então, hoje a gente tem os programas de TV que mostram os socialites. Antigamente, nesse tempo de Jesus, o que ele fazia? Ele oferecia um farto banquete para um convidado, convidava muitas pessoas importantes da sociedade para esse banquete. E então ele era muito falado na sociedade. A cidade passava dias, né? Olha, você viu quem foi à casa de Simeão Pedro? Você viu quem esteve lá? E o nome mais falado daquele tempo era Jesus. Então Simeão Pedro convidou Jesus para um banquete, para um jantar. E Jesus foi. Acontece que Maria de Magdala ficou sabendo. Ela não era bem-vinda. Mas como os homens que ali frequentavam, todos tinham, eu vou dizer assim, todos tinham, eram devedores, né? Ela tinha ali conhecimento dos segredos deles. Então, eles não puderam impedir a entrada dela. Maria de Magdala levou um perfume para Jesus. Um perfume, naquela época, se assemelhava ao preço de um terreno. Os perfumes eram muito caros. E ela levou esse perfume e começou a conversar com Jesus. Ela entrou, sentou-se aos pés dele e chorou, contou o que estava acontecendo.
e falou que tudo que ela sentia era falta de ela ser mãe, e que já o ventre dela, o corpo, não oferecia mais condições para isso. Então Jesus disse a ela que ela poderia ser mãe de todos os desvalidos, que ela poderia usar esse amor para cuidar das pessoas que precisavam. E isso encheu Maria de esperança. Ela lavou os pés de Jesus, secou com os cabelos dela, essa é a passagem que nós conhecemos, e voltou à sua casa. No dia seguinte, a cidade toda diz que Maria enlouqueceu de vez, porque ela abandonou tudo, tudo, e começou a seguir Jesus. Ela foi uma das mais, podemos dizer assim, das figuras ou dessas personalidades que acompanhou Jesus, uma das mais fiéis. Ela esteve em todos os momentos com Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira a encontrá-lo. Mas tem mais uma parte da história. Quando Jesus desencarnou, após a crucificação, os apóstolos, por medo da falação das pessoas, porque Maria carregava a marca moral de ser uma prostituta, entendem? Isso era muito forte nela. Então, por conta disso, os apóstolos não quiseram que ela seguisse com eles. E ela se viu sozinha. Então, ela foi para a praia e encontrou um grupo de leprosos, porque na época os leprosos eram afastados da família. Qualquer pessoa que apresentasse qualquer ferida, né, hoje daquilo que nós chamamos hanseníase, mas na época era completamente letal. Então, qualquer pessoa que aparentasse qualquer mancha, ela era afastada da família e tinha que viver fora da cidade. Passavam fome, né? Não havia nenhum tratamento e nenhuma condição. Então, Maria começou a cuidar deles. Ela desencarnou um pouco mais tarde, porque contraiu a lepra. E conta a história que quando desencarnou, quando chegou ao mundo espiritual, foi recebida por Jesus, diretamente por ele. E por que eu contei toda essa história? Porque nós lembramos dela como prostituta. Mas olha quanta história bonita ela tem. Olha como ela conseguiu modificar a caminhada dela. Não é verdade? Ela não foi prostituta a vida toda. Ela teve uma marca, mas depois ela conseguiu reverter. Assim como a mulher adúltera. A mulher adúltera, né, ela também passou por uma situação bem difícil. Quando essa mulher foi levada até o Cristo para que ela fosse apedrejada, veja, ela já sabia que seria condenada. Isso era da época. Uma mulher que traísse, ela era condenada à morte. E as leis eram muito severas para as mulheres. Principalmente se houvesse alguma dúvida, alguma suspeita de traição. Se houvesse apenas a suspeita, as mulheres tinham que tomar uma infusão amarga. E se vomitasse, ela já seria considerada uma adúltera. E ela seria apedrejada, porque essa era a lei. Se uma mulher fosse, então, adulterasse o seu marido, ela seria condenada. Mas o homem não. O homem podia trair a sua mulher desde que não fosse com uma mulher casada, porque daí ele desonraria um outro homem. E as leis eram tão duras que se uma mulher fosse violentada dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, ela também era considerada adúltera e também seria apedrejada até a morte. Porque eles achavam que se a mulher fosse violentada dentro da cidade, ela deveria gritar. Se eles não ouviram os gritos, é porque ela não gritou e porque ela gostou. Então, ela era adúltera. Então, a lei era muito rigorosa. E ela foi levada até Jesus, ela já estava condenada, para que Jesus fosse testado. Então, assim, se Jesus condenasse a mulher, eles teriam um álibi, diriam assim, vejam, Jesus nem é tão bonzinho assim como vocês falam. Ele condenou a mulher. E se ele não a condenasse, ele estaria contra todas as leis e também estaria na armadilha daqueles que comandavam tudo na época. Então, quando essa mulher foi levada até Jesus, ele fez silêncio, pegou um graveto e começou a riscar na areia os defeitos de todas as pessoas que estavam ali. Então, ele escreveu mentiroso, ladrão, traidor, déspota. E as pessoas, lendo aquilo,
elas já foram ficando envergonhadas, porque aquelas eram as marcas morais dessas pessoas. E aos poucos, algumas foram se retirando. E Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aos poucos, todos saíram. A mulher ficou esperando que Jesus a condenasse, o que não aconteceu, e ela foi embora. Então, conta o livro que um pouco mais tarde ela foi encontrar-se com Jesus. E nesse encontro ela relatou que realmente ela foi culpada, que realmente ela traiu o marido, que ela casou-se com este homem porque foi um casamento imposto, e o homem não dava atenção, então ele saía, ia para festas, e um amigo dele foi se aproximando da família, começou a dar atenção, e quando ela viu, ela já estava envolvida com esse homem. Então ela sabia que ela tinha feito algo errado, mas que ela já não tinha mais esperança, ela não sabia o que fazer da vida dela a partir daquele momento. E Jesus a orientou, então, vai embora, vai viver em outro lugar, né? Siga a tua vida, reconstrua, construa uma nova história. 10 anos se passam. Essa mulher é vista em uma casa que atende viajantes doentes. Lá eles acolhiam as pessoas, davam alimento e pregavam a boa nova, falavam de Jesus. Chegou a este lugar um homem completamente desfigurado e essa mulher o atendeu. E ela começou a falar de Jesus. E ele disse: eu estou reconhecendo a sua voz. E ele começa a contar para ela que há 10 anos atrás, ele foi casado com uma mulher que tinha a voz parecida com a dela, e que, na época, ele foi traído, e que a mulher não foi condenada, e que ele teve raiva de Jesus, porque Jesus libertou a mulher dele, mas não fez nada para ele, que estava lá sentindo-se envergonhado. Ele sentiu-se humilhado. Mas que, com o tempo, ele começou a refletir sobre tudo que tinha feito, e viu que tinha se enganado. Então, ele resolveu ir atrás da mulher, e conseguiu encontrá-la naquele local. E a mulher completamente transformada também. Então, vejam, ela foi traidora, mas ela conseguiu modificar-se. Aquele homem foi uma pessoa também que talvez tenha ajudado, né, contribuiu para que a mulher traísse, mas ele também modificou-se. Então, ele carregou uma marca moral por um tempo, mas ele conseguiu reconstruir uma nova história. Assim como Judas, né? O livro Crônicas de Além Túmulo conta a história de Judas, e conta que Judas foi visto ali por Humberto de Campos, sentado à beira de um lago, chorando, relembrando essa história. E ele conta que não teve intenção de trair Jesus, mas que ele tinha alguns princípios políticos, algumas crenças, e ele acreditava numa revolução. E ele tentou fazer tudo para que essa revolução acontecesse. E ficou muito forte nele essa marca do traidor. Nem ele aguentou e suicidou-se. Foi amparado, né, mais tarde pela mãe de Jesus, que cuida do Vale dos Suicidas. E ele modificou também a história dele. Fez muito bem depois disso. Quanto e quanto bem Judas já não fez. Assim como nós falamos ali de Pedro, né, que Pedro dedicou a vida a Jesus. Depois disso, Pedro foi crucificado e não aceitou nem ser crucificado como Jesus, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Pedro fundou quantas igrejas, quanto do evangelho que ele pregou, não é verdade? Então tem aqui a marca dele como um homem forte. E aí também, quando a gente fala ali da questão da mulher adúltera, veja, quando ela conversou ali com Jesus, ela encheu-se de esperança e foi embora. Né? Mas os apóstolos acompanharam aquela conversa. E João perguntou para Jesus por que a mulher não foi condenada, se a lei previa a condenação dela. E olha o que Jesus falou para ele. Que cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige, né, ergue dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação.
Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão. O que Jesus quis dizer com isso para Jesus? Né? O que Jesus disse ali para João com isso, né? Perdão, gente. Ele diz então que cada um de nós já traz essa centelha divina e que a gente pode erguer dentro do nosso ser, então, a presença de Deus ou uma muralha da negação. Nós podemos fazer isso. Mas que mesmo que a gente ergue essa muralha da negação, ela não é eterna, porque eterno é o bem e a luz. Por isso que aquela mulher teve uma nova oportunidade. Ela, por um momento, ela ergueu aquela muralha, mas ela também fez com que aquela muralha caísse. E assim é com todos nós, não é? E agora eu convido a todos a se fazerem uma pergunta. Uma pergunta. E você? O que é lembrado quando o seu nome é citado? Qual é a marca moral que você carrega? Você já se perguntou? Eu digo assim, eu fiz o exercício. Né? É fácil? Não é um exercício fácil. Né? A gente sabe que em alguns momentos nós podemos ser lembrados porque erguemos a presença do Cristo em nós. Em alguns momentos, porque erguemos a muralha da negação. Mas o que é mais forte em nós? Então, isso é muito importante pensarmos que marca moral queremos carregar. E não adianta a gente só ser lembrado pelo bem após desencarnarmos. É agora, enquanto estamos vivos, que precisamos caminhar, né? E pensar nisso. Alguém colocou ali, é complicado mesmo. É uma pergunta complicada. Veja, tem uma outra história que conta de um sábio e um aprendiz que caminhava com esse sábio. Então, o mestre e o aprendiz. E eles estavam em um local e foi servido a cada um deles uma xícara de chá. E esse aprendiz andava, né, então, carregando essa xícara de chá, e alguém passou, esbarrou nele e derrubou o chá. E na hora ele ficou furioso. E o mestre, o sábio, perguntou para ele: o que você derrubou? E ele falou: eu derrubei porque bateram em mim. E ele falou: o que foi que você derrubou? Ele falou: eu derrubei chá. O senhor viu, era chá que tinha na xícara. Ele falou: pois daqui você deve tirar uma lição. Você derrubou o chá porque tinha chá na sua xícara. Se tivesse água, você teria derrubado água. Ele falou: nós somos como essa xícara. Dentro de cada um de nós é como se existisse um jarro. E todos os dias nós enchemos esse jarro com sentimentos, com emoções, com sensações. De vez em quando a vida bate em nós. Como que aconteceu com você? Alguém bateu em você, você derrubou o chá. Quando a vida bate em você, o que é que você derruba? Você derruba um líquido amargo? Você derruba algo insonso? Você derruba um suco agradável? Algo forte, que fortifique as pessoas que te cercam? O que é que você derruba quando a vida bate em você? Isso também constitui as nossas marcas morais. É por isso que essa história está aqui também. Né? E lá no livro Vitória sobre a Depressão, então, a Joana de Ângeles também fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, essa palestra, ela foi inspirada neste livro. E ali, ela fala, então, sobre as nossas marcas morais. Ela diz assim, ó, que todos os conflitos, portanto, que afetam o ser humano, resultam nas suas marcas morais, que negativamente aguardam a diluição pelo antídoto dos comportamentos relevantes que mantém, e quando positivas, auxiliando na ascensão interior. Então, o que quer dizer tudo isso? Que todo conflito, tudo que é significativo que a gente vive, ele resulta nas nossas marcas morais. Então, basicamente, quase tudo vai resultar nas nossas marcas morais. Mas que
quando é negativo, ele aguarda pela diluição pelo antídoto dos comportamentos relevantes. Então, bem como os personagens, eles tiveram uma marca moral negativa, mas a partir do momento que se deram conta daquilo, eles modificaram os comportamentos. Vejam, então, que exemplo bacana para nós. Nem sempre eu vou ser lembrada por uma marca moral boa, né? Porque de vez em quando a vida bate em mim, e tá ali aquele o meu jarro tá cheio, nem sempre eu enchi ele com um líquido agradável. E às vezes eu derrubo o fel. Às vezes eu faço algo que não é agradável. E eu deixo uma marca negativa. Mas eu tenho que me dar conta disso e tentar limpar a bagunça que eu fiz. Né? Nem sempre é tão fácil limpar. Às vezes a gente deixa manchas que são difíceis de serem limpas naquele momento. Mas é necessário a gente tentar modificar, tentar limpar a bagunça que a gente fez, tentar limpar as manchas que deixamos. Isso é muito importante. E o que o livro dos Espíritos fala sobre moral? Ele diz lá, que definição se pode dar à moral? Primeiro, a moral é a regra da boa conduta, e, portanto, é a distinção entre o bem e o mal. Então, né, e a gente usa mesmo isso intuitivamente, mesmo que a gente não saiba o que é a moral. Também fala que a moral funda-se na observação da lei de Deus. Então, quando a gente observa a lei de Deus, a gente está vivendo sob uma boa moral. E o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Né? Tem uma boa moral? Opa, vamos voltar aqui e ler. Eu me conduzo bem quando eu faço o bem, tendo em vista o bem, né, para todos também. Veja, até a leitura que a Hilde fez no início do nosso encontro, né, eu pensei muito nisso, porque também falava para o bem de todos. E o livro dos Espíritos também diz que para a gente chegar num grau, vamos dizer assim, numa escala, numa condição melhor, nós precisamos deixar de lado os interesses pessoais. E os interesses pessoais também marcam a nossa conduta moral. Veja, se eu sou uma pessoa avarenta, eu não tenho nem paz. E isso marca a minha conduta moral, não é? Se eu sou uma pessoa desequilibrada emocionalmente, essa é a minha marca moral. E eu estou pensando sempre em mim. O egoísta traz essa marca moral porque pensa em si. Então, as coisas todas se entrelaçam e vão deixando o nosso registro na história. Então, os nossos pensamentos, lá diz Joana de Ângeles, os nossos pensamentos e as nossas atitudes são como flechas, que elas são disparadas e atingem o alvo. Então, nossos pensamentos são como flecha. Quando a gente pensa, ou quando a gente tem as atitudes, eles são como flecha e vão atingir o alvo. E eles voltam para nós com a mesma qualidade da ação que os impulsionou. Então, isso também reflete nas nossas marcas morais. Os pensamentos que nós costumamos deixar, né, fluir na nossa mente, deixar com que eles passem, aqueles que nós alimentamos, às vezes aqueles de raiva, de mágoa, de rancor, que fazem ainda parte de nós, infelizmente. Mas que quando a gente começa a alimentar isso, eles são como flecha, eles vão atingir o alvo. Então, se eu estou pensando contra uma pessoa, pode atingir, mas eles vão voltar para mim com a mesma qualidade. Então, para que a gente ficar alimentando isso? Esses pensamentos passam, os sentimentos passam, e eles vão ser como essas flechas, mas a gente não precisa ficar o tempo todo fazendo um alvo dentro de nós e nos outros. Por que não olhar para nós e tentar modificar tudo isso, não é? E nesse mesmo livro de Joana, então, desculpa, primeiro aqui, né, que as nossas atitudes são como a sombra moral do indivíduo. Então, até coloquei ali, né, alguns deles, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, aqui, né, as atitudes das pessoas refletem lá na sua sombra moral. Então, que atitude será que essa pessoa tem para ter essa sombra? E essa aqui, qual será que são as atitudes? Porque olha a sombra moral que essa pessoa carrega. Embora a gente olhe ali e você veja
acho que não está aparecendo. Ah, aparece sim o apontador. Então, você olha uma pessoa muito bem vestida, para nós, olhando aqui, né, é uma pessoa de bom caráter, vamos dizer. Mas qual é a sombra moral que ela carrega? E esse terceiro exemplo, né? Qual é a sombra moral que essa pessoa tem? Qual será que são as atitudes dela? É bem bacana a gente pensar nisso, né? E pensar na nossa sombra moral. Ali, então, como é a sua sombra moral? E aqui, Joana de Ângeles deixa para a gente 5 dicas para renovar as nossas atitudes e mudar as nossas sombras, mudar as nossas marcas. Primeiro, ela diz aqui, ó, conscientizar-se que o objetivo superior da reencarnação é o de propiciar mudanças morais nas atitudes vivenciadas. Opa, então eu tenho que pensar, eu estou aqui reencarnado e o objetivo superior é mudar a moral, né? São as mudanças morais nas atitudes do dia a dia. Então, não vou mudar tudo, mas eu posso ir passo a passo, gradativamente, fazer as modificações. 2, reconhecer que a evolução moral é lenta e, por isso mesmo, deve ser enfrentada o quanto antes. Então, não tem essa história de deixar para depois. Não tem essa história de, poxa, eu vou ter outra reencarnação, eu tenho tempo. Sim, Deus é um pai de amor, é um pai de justiça e de bondade. Mas quanto mais a gente demora, mais marcas negativas deixamos, mais bebida ruim, amarga, vamos derrubando e mais bagunça fazendo. E tudo isso nós teremos que limpar, vamos ter que dar conta. Então a gente tem que cuidar disso o quanto antes. 3, analisar a situação em referência à forma como cada um se encontra e as maravilhosas possibilidades que lhe estão ao alcance, desde que resolva consegui-las. Então, é olhar de um outro ponto de vista, né? É olhar em que ponto que eu estou e quais as possibilidades que eu tenho daqui para frente. Por vezes, nós temos que até não pensar nessa etapa de vida, mas pensar na continuidade da vida, do ponto de vista de que somos espíritos. Eu sou um espírito imortal. Eu tenho possibilidades. Se nessa vida está difícil e eu não enxergo muitas possibilidades, eu vou ter possibilidades no mundo espiritual, eu vou ter possibilidades em outras vidas, e eu tenho que levar isso em consideração, né? Então, as maravilhosas possibilidades que estão ao meu alcance, desde que eu queira conseguir. Tem um livro também chamado Pensamento e Vida, e Emmanuel diz, eu pensei que tivesse separado aqui o livro, Emmanuel diz que antes de reencarnarmos, passamos por uma espécie de curso no mundo espiritual. E esse livro foi pedido de um encarnado aqui, né, para que eles pudessem condensar de alguma forma esse curso que nós fizemos lá, para que a gente pudesse relembrar. Então, esse livro foi escrito para justamente lembrar aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. E o livro assemelha a nossa mente, a nossa vida a uma empresa. E ele diz que o que está no controle de tudo, que o que tem seria o diretor-geral dessa empresa, que o dono da empresa é a vontade. Por isso que Joana de Ângeles se diz aqui, ó, as maravilhosas possibilidades que estão ao alcance, desde que resolva consegui-los. Então, a gente tem que ter vontade. 4, adotar novos comportamentos que possam produzir bem-estar e equilíbrio. E o 5 é, como ninguém vive sem hábitos, substituir os hábitos perniciosos, os hábitos ruins, pelos edificantes, é dever de todos aqueles que pensam e anelam pela felicidade. Então, aqui, Joana de Ângeles deixa para a gente uma grande lição. Se eu quero deixar marcas morais diferentes, eu preciso substituir os hábitos. Aquilo que eu faço no piloto automático, aquilo que eu faço e nem me dou conta de que estou fazendo, né? Então, se eu sou aquela pessoa mentirosa, aquilo vai se tornando um hábito e, de repente, eu já nem percebo mais que eu minto. Mas as demais pessoas percebem. Então, eu tenho que parar e não olhar para os outros, mas olhar para mim. Se eu sou uma pessoa muito irritada, né,
são os meus hábitos, são situações que eu vou adquirindo durante a minha vida e que eu preciso modificar. E assim, ó, olha o que ela diz, ninguém vive sem hábitos. Então, opa, o que eu posso fazer para substituir isso que não está tão legal por um hábito bom? E isso é de cada um, é uma análise que a gente tem que fazer, né? Não tem uma receita, porque cada um de nós conhece os hábitos que tem, não é? E aqui um recado diretamente de Joana de Ângeles para a gente. Desafeiçoa-te dos hábitos antigos, daqueles que te têm constituído aflição. Experimenta novas maneiras de comunicação, estruturadas na honra e bom proceder. Lembre-se, o que fizeres na terra seguirá contigo além do túmulo. Isso é muito forte, né? Ela só diz para a gente assim, ó, deixa os hábitos antigos, são eles que têm constituído aflição para você, são eles que trazem as marcas morais negativas. Experimenta novas maneiras de comunicação, estruturadas na honra, no bom proceder. Então, aquela pessoa que tem o hábito da traição, seja conjugal, seja de amigos, seja amorosa, né? Desafeiçoa-te disso. Experimenta a honra, o bom proceder. E lembre-se, o que fizeres aqui seguirá contigo. E por mais difícil que esteja a vida, agora encaminhando ali para o nosso finalzinho, para a gente encerrar, às vezes a gente passa por uma dificuldade muito grande, né? E pensa que, poxa, eu não consigo agir de outra forma porque a minha vida está muito difícil. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos lembrar que Jesus nasceu em uma noite estrelada, né? Tanto que os magos foram guiados pelas estrelas, porque Jesus nasceu nessa noite estrelada. Jesus ressuscitou numa manhã ensolarada. Conta a literatura que era uma linda manhã. E no meio desses dois eventos, aconteceu a crucificação. Aconteceu esse ato difícil que nós ouvimos até hoje. E muitas vezes, na nossa vida, é isso que acontece. O sofrimento que chega para a gente, né, já diz o poeta, que é o intervalo, né? O sofrimento é o intervalo entre duas alegrias. Então, por mais difícil que esteja a vida, lembra que é só um momento e que normalmente, essa tristeza, antes disso vieram algumas alegrias. Eu agradeço imensamente o convite para a palestra, a oportunidade. Eu agradeço por estar com esse pessoal tão querido, né, que é o pessoal da Evampra. Agradeço a Hilde pelo convite e, né, agradeço a oportunidade do nosso Mestre Jesus por estarmos reunidos. Muito obrigada a todos. Agora é com você, Hilde. Nós é que agradecemos, Cris. Aqui trouxe alguns comentários das pessoas que estão aqui conosco, né? Como a gente fala, dos evampreiros. Algumas pessoas que ficaram felizes porque há tanto tempo queriam acompanhar e achavam que, porque nós não conseguimos nos reunir nesse momento presencialmente, que não havia nada acontecendo por enquanto, né? Mas que bom que essas pessoas conseguiram se achegar, se juntar ao grupo, e nós estamos muito, muito, muito felizes de poder contar com você nessa noite, que é uma noite muito especial para nós também. O mês de outubro todo é muito especial, como falamos anteriormente. E, sendo assim, gostaria de pedir a você carinhosamente que fizesse a nossa prece de encerramento. Um beijo para você, já sei que você aceitou, e que nós possamos estar aqui no próximo domingo, mais uma vez reunidos. Muito obrigada, Kili.
Então, deixa eu só eu responder antes, a Olídia ali, ela falou, venha nos visitar. Digo, não convida que eu vou, Olídia, que eu sou dessas. Deixa tudo ficar melhor que eu vou. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade de estarmos juntos nessa noite, agradecer a tecnologia que nos une, a todas as pessoas, né, que criaram essas ferramentas para que nós pudéssemos estar unidos. Agradecer ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores de Vampra, agradecer a toda a rede do bem que propicia a nossa caminhada para o bem. Rogamos a Jesus o amparo, para que a gente aprenda, pouco a pouco, a caminhar e conquistar novas marcas morais. Temos que o nosso amor, o nosso carinho seja levado a todos aqueles que não puderam estar conosco, também aos nossos familiares, aqueles a quem amamos, e aqueles a quem a espiritualidade achar necessário. E assim, cheios de amor, de fé, rogamos o amparo de Deus para a semana que se inicia. Que assim seja. Que assim seja, Cris. Mais uma vez, muito obrigado em nome de todos que fazem parte do Evampra, da nossa coordenadora, Janaína, e de todos que fazem parte dessa equipe. Receba nosso abraço carinhoso. Uma boa noite a todos e até domingo que vem.